Gente, e hoje a gente vai falar sobre uma reação orgânica que na verdade é muito mais comentada em biologia do que em química, mas isso está caindo tanto na prova de natureza que eu resolvi colocar aqui. Não custa nada, né? Porque vai cair, você vai acertar do mesmo jeito. Então, ó, empurra o teu dedão no like, coloca logo para que a gente possa continuar nosso trabalho, compartilha. Estamos chegando ao fim, mas ainda tem coisa boa para nós vermos. Hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora, 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 bora! Essa reação que eu estou falando, gente, nada mais é do que o processo de fermentação. A fermentação, eu até coloquei uma definiçãozinha bacana, é um processo metabólico que ocorre em diversas formas de vida. A gente pode ter em fungos e bactérias, até mesmo em células humanas eu tenho a fermentação, que é uma maneira de nós, entre aspas, obtermos energia por uma via diferente da respiração. Ela ocorre em meio anaeróbico, quer dizer, sem oxigênio ou com muito pouco oxigênio. Na falta de oxigênio, a gente consegue fazer essa fermentação e consegue sim armazenar um pouco de energia, armazenar entre aspas, né? Produzir lá a nossa moeda energética, só que com um saldo bem menos eficiente do que a respiração celular. E eu coloquei aqui que eu basicamente tenho dois tipos de fermentação: a fermentação alcoólica e a fermentação lática. E todas duas têm uma importância interessante. Gente, a fermentação alcoólica, né, é um dos processos mais conhecidos quando a gente fala de fermentação. É feita, ocorre em leveduras, principalmente essa desse nome estranho aqui, ó, Saccharomyces cerevisiae. Isso daqui tem na cerveja, eu sei que tem, mas nessa levedura. E a equação química é: você vai pegar o açúcar, o carboidrato, você vai pegar ali a glicose e ela vai sofrer a fermentação, transformando-se em álcool e liberando CO2. Lembrem que esse processo ele pode começar no amido, que vai sofrendo hidrólise, vai formando estruturas cada vez menores, chega numa sacarose, que sofre hidrólise, forma frutose e glicose e acaba por, no caso, sofrer esse processo de fermentação, se for alcoólica, produzindo álcool e liberando CO2. Michel, onde é que isso aqui é usado? Por isso que está caindo tanto. Muito usado na produção de bebidas alcoólicas, é a maneira como você produz o álcool a partir do açúcar da cana-de-açúcar. Então você vai ter esse processo de fermentação, você vai produzir álcool e vai haver a liberação do CO2. Gente, usado na panificação, essa fermentação alcoólica com liberação do CO2, esse CO2 faz com que a massa do bolo cresça. O CO2 sempre é o gás que é usado para fazer massa crescer. Pode ser o fermento químico, que é o bicarbonato, aí precisa do fogo para quebrar o bicarbonato, liberar o CO2 e crescer a massa do bolo, ou pode ser uma levedura que faça uma fermentação de um açúcar, né? Eu coloco lá ou um pouco mais de açúcar, ou eu uso o próprio açúcar contido ali naquela massa para fazer essa fermentação e produzir o CO2. O álcool ele é evaporado ao longo do processo da panificação, então não tem nenhum problema, mas é uma fermentação super útil e super utilizada. E a fermentação lática, ela ocorre principalmente em bactérias do gênero Lactobacillus, Streptococcus, né? E aí você tem o quê? Glicose sendo transformada em ácido lático. Então a gente tem que lembrar que isso daí também ocorre aquela liberaçãozinha de energia que acaba sendo armazenada para a gente poder usar na hora que a gente quiser, querendo ou não. E, gente, as principais aplicações da fermentação lática é a produção de alimentos fermentados, como o iogurte, o queijo, o chucrute, porque ela confere o sabor, o cheiro, as características distintas. Isso aí acidifica, conserva o alimento. Então, a fermentação lática, a presença desse ácido lático, ele ajuda como conservante de alimentos. A gente tem, ó, processo de conservação de alimentos, como fermentação de vegetais, né? Produz esse ácido ali
ali dificultando a proliferação de alguns micro-organismos. Então aqui, de forma geral, eu precisaria que vocês soubessem que a fermentação nada mais é do que a transformação de um composto orgânico em um mais simples, onde eu tenho a liberação de energia que vai ser armazenada para usar na hora que nós quisermos. E eu tenho dois tipos principais de fermentação, alcoólica e lática, que ocorrem em algumas formas de vida. Então são processos que dependem dessas formas de vida para que eu venha a tê-los. Agora, isso está caindo tanto que está enchendo o saco que eu vou pegar e mostrar um pouquinho. Eu não vou entrar na parte de fermentação propriamente dita, na glicólise, isso não interessa. Eu só preciso que vocês saibam, fermentação alcoólica, fermentação lática, principalmente a fermentação alcoólica, que é produzir o álcool a partir da fermentação de açúcares, né? Então, você pode pegar a sacarose, hidrolisar, obter frutose e glicose, e aí você vai fermentar e assim obter álcool e CO2. Beleza, CO2 que pode ser utilizado como fermento, álcool que pode ser utilizado em bebidas. Então, ó, tamo junto, né? Como combustível também e por aí vai. Agora vamos ver as questões se repetindo? Olhem, na preparação da massa do pão, presente na mesa do café, na maioria dos brasileiros, utiliza-se o fungo Saccharomyces cerevisiae, eu não acho que eu não vou acertar nunca o nome dessa desgraça aqui, vivo, contido no fermento. Sua finalidade é fazer com que a massa cresça por meio da produção de gás carbônico. Esse processo químico de liberação de gás é causado por... O que é que esse cara faz? Ele degrada açúcares, ele fermenta o açúcar produzindo álcool e CO2. Aí ele diz, ó, glicogênese lática, não é a lática, né? A gente vai ter a alcoólica com a produção do CO2. Na lática a gente não tem a produção do CO2, a gente tem a produção do ácido lático. Então só dá fermentação alcoólica, resolvida a parada. Isso aqui vocês sabem mais do que eu dos lactobacilos, lática e lática, funcionando mais ou menos da mesma forma. Você ia direto, não ia? E está se repetindo e você vai, ó, se garantir muito para frente. Olhem essa. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de etanol utilizando milho, que é muito feito nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem o milho, você faz a hidrólise justamente para pegar os açúcares maiores, né? Os carboidratos e transformando em menores para que eu possa fazer a fermentação. A fermentação vai produzir o CO2, o etanol e a água. Estão vendo? Repetição de mais do mesmo, fermentação alcoólica bem aqui. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental. Por quê? Por que eu tenho que hidrolisar? Letra A, para que a glicose seja convertida em sacarose. Falso, né? A sacarose, ao ser hidrolisada, é transformada em glicose e não o contrário. A glicose é menor do que a sacarose, então fora. Letra B, as enzimas dessa planta sejam ativadas. Gente, glicose, na verdade, quando ele fala hidrólise, é a quebra provocada pela água. Nada tem a ver com a ativação de enzimas dessa planta, então tá fora. A maceração favorece a solubilização em água. Macerar favorece os processos de reação, tá? Mas quando ele diz a etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental. Ele está se referindo à hidrólise e não à maceração. Ele quer que você fale sobre a hidrólise. Ele tentou lhe tirar da jogada. Letra D. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. O amido ele seja hidrolisado, transformado em substratos que possam sim ser fermentados, e isso daqui é o que a gente quer, né? O amido, aquela fonte maior, ela sai sendo hidrolisada em açúcares menores, então tá tudo bem. E letra E, os grãos com diferentes composições sejam padronizados. Aí não é hidrólise, aí são outros processos que a gente vai utilizar para padronizar grãos. A hidrólise, ela é para que eu diminua o tamanho ali do açúcar e possibilite o processo de fermentação alcoólica, que é feita muitas vezes ali a partir da glicose, ou pelo menos de carboidratos pequenos, menores. Ó, mais uma que vocês acertam brincando e rindo.
Olhem essa de novo, mais do mesmo. A figura representa o processo alternativo, só que agora a gente vai obter o álcool, utilizando bagaço e folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com o número: cana, entrada, bagaço, lavagem, hidrólise, olha a hidrólise, fermentação do caldo, destilação e armazenamento do etanol. Olhem a pergunta dele: em qual etapa tem a síntese do combustível? Qual é a etapa que envolve a síntese do álcool? É a fermentação. É a fermentação que vai produzir o álcool e vai liberar o CO2. Então, 4 direto. Gente, questões simples e se repetindo ano após ano. Vamos para mais uma. Aqui já vamos falar de oxidação. Já não é mais direto da fermentação. O cara diz assim, ó. Aliás, aqui ainda é fermentação, sim. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e a mistura é passada por pano para reter as impurezas. É que nem fazer café numa cueca, café numa meia. Você coloca ali um pano para reter o pó, para segurar as impurezas. Então, isso é um processo grosseiro de filtração. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindro de bambu e, finalmente, após 2 meses de repouso, ocorre novamente a troca do cilindro de bambu pela rolha de cortiça. Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são... Gente, vocês percebem que eu vou pegar aqui o vinho de laranja? Se eu vou fazer vinho de laranja, eu vou ter que pegar esse açúcar e, em algum momento, eu vou ter que fermentar. Porque eu vou obter o álcool a partir, então eu tenho que ter uma fermentação. Só que ele perguntou quem era o processo físico. O processo físico que eu tive aí foi uma filtração. Eu usei um paninho ali, sorrateiro, né, para fazer uma filtração. Então não é decantação e não é precipitação. O que eu fiz foi uma filtração. Eu usei um paninho. Sobrou para a gente ou decanta ou fermenta. Decantação é processo físico. E ele pediu um processo físico e um químico. Processo químico é fermentação. A fermentação desses açúcares vai gerar para a gente o álcool. Então, repetidas vezes, a mesma coisa. Fermentação do açúcar gerando álcool. Pode ser a partir do amido, hidrolisa, depois sacarose, hidrolisa, frutose, glicose, oxida, né? Oxida não, fermenta, produzindo álcool e CO2. Essa é a nossa realidade. Muito bem. E a última que eu escolhi, só para a gente lembrar, quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu consumo não demande muito tempo. À medida que os dias ou as semanas se passam, o vinho ele pode tornar-se azedo. Gente, se o vinho tornou-se azedo, é porque o álcool sofreu oxidação e virou ácido acético. É o vinagre de vinho. Ele ainda diz, transforma-se em ácido acético. Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de abrir o vinho, é recomendável, letra A, colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade. Não é a luz e a umidade que causam esse processo de oxidação, é a presença de oxigênio. Eu tenho que diminuir a quantidade de oxigênio ou impedir o contato com oxigênio. Então, esse aqui está fora, né? Letra C, aquecer a garrafa e guardá-la aberta. Sério? Tu vai guardar aberta para entrar todo o oxigênio do mundo, da eternidade, para que oxide o mais rápido que puder, fora. Verter o vinho numa garrafa menor e esterilizada. O que é interessante, gente, aqui, é que ele falou aqui, esterilizada. Não são micro-organismos que causam esse processo. Micro-organismos causam a fermentação. Isso é uma oxidação. Então, é o oxigênio. E se eu colocar o vinho numa garrafa maior, eu vou dar mais espaço para ter mais oxigênio e vai oxidar mais. Então, está fora. Letra D, fechar a garrafa, envolver no papel alumínio e guardar na geladeira. Fechar é bom, botar no papel alumínio não serve de nada, porque não vai impedir o contato com o oxigênio, então isso aqui não faz sentido. E por último, transferir o vinho para uma garrafa menor, tampar e guardar na geladeira. Guardar na geladeira, baixou a temperatura, diminui a velocidade da reação. Se a garrafa de vinho é menor,
vai sobrar menos espaço para ser ocupado pelo oxigênio, então vai ter menos contato com o oxigênio, vai dificultar esse processo oxidativo e, consequentemente, esse processo de azedar o álcool que tem ali. Então, esse é o item a ser marcado com toda segurança. Eu fiz questão de colocar, gente, essa parte de fermentação, porque de tão batido, se você errar, eu não vou aceitar. E nós estamos juntos. Amanhã a gente se vê em outro vídeo.